Vamos lá, cavalo selado. Pastor Eliakim já está dizendo do cavalo selado. Pois é, Essa, pois é, meu essa, amigo. do, O Instagram é essa do assim cavalo mesmo, selado foi quando tá uma engraçada. hora. Mas vamos lá, cavalo selado. Cavalo selado, já pode falar, né? Pode, vamos lá. Então foi assim, a gente comprou o carro, né? Ah, E tinha um evento em Natal, a nossa igreja lá, Bom Refúgio. Era um sábado e eu tinha que ir dirigindo pela primeira vez. eita, E eu não tinha muita prática, né? Então eu ia chamar um irmão, inclusive era até o seu sogro, o irmão Jean. E aí a pastora disse: Olha, como é que pode? A gente comprou o carro e fica incomodando os irmãos. E aí deu aquela palavra de mulher, né? aham. Aí eu, rapaz, eu preciso ir, vai ter que ser eu mesmo. E aí a gente foi. Eu fui dirigindo com muito medo, né? Muito medo na estrada. E no meio do caminho, eu me lembro que uma carreta encostou. E aí é que eu ficava com medo, meu Deus, e a carreta, pam, pam, acho que eu ia devagar, talvez. Enfim, chegamos lá na sede. Quando eu desci do carro, não sentia nem minhas pernas. Quando eu entro, quando eu entro na igreja, o pastor Eliel Moreira, era de tarde, me convidou para ir para a sala dele, para o gabinete, e ele disse, falou comigo, né? Disse: Antônio, você vai pregar no programa da igreja. Na época, Eita. a igreja tinha um programa de televisão, né? Era a Band estadual. Meu amigo, eu dei um branco na hora e no mesmo momento, pelo instinto, o instinto da vergonha, do medo, eu disse não. Eu não sei pregar, nunca preguei na televisão. E ele disse: não tem que não muda nada. O que vai mudar é o ambiente, mas a pregação é a mesma que você já é acostumado a pregar. E aí eu insisti com ele dizendo não. Aí ele disse: Antônio, você vai pregar, olha, assim, você vai dar uma palavra de 10, você tem 12 minutos. Dê uma palavra de 10 minutos, porque eu não posso passar do horário. Então, você tem 12 minutos, mas dê uma palavra até os 10 minutos. Aí eu fui, morrendo de medo, de vergonha. Então hoje eu me lembro, quando eu entrei no estúdio, aquela câmera grande, virada para mim. E eu me lembro, eu dei uma palavra no Salmo 57, eu acho, que fala sobre a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha um lugar bom de você enfrentar o medo. É. A sombra das asas do Altíssimo. E eu dei uma palavra, né, quando eu terminei de pregar, ainda com medo, com vergonha. Depois ele bateu nas minhas costas, assim, e disse: cavalo selado não passa por você duas vezes. Ei, pastor Leão. E eu fiquei pensando aquilo, nunca tinha escutado o que o pastor quis dizer. E depois foi que eu não tive coragem de perguntar a ele também, né? Depois foi que eu fui entender que ele estava dizendo assim: olha, não perca as oportunidades, porque elas podem não passar por você uma segunda vez. E aí eu sempre lembro disso, né? A história do cavalo selado. Então, às vezes, quantos cavalos selados passam pela gente, né? A gente só precisa o quê? Ter coragem. Vou montar. E se ele vai correr, se você vai gostar ou não, mas vale a pena, porque pode ser uma experiência que vai marcar você para sempre. Verdade. E muitas vezes a gente perde essas oportunidades por causa do medo, por causa da vergonha, né? Dos traumas. Aquele friozinho na barriga.
que a gente fica, né? Às vezes as pernas tremem. Quando eu vou pregar, ainda hoje, é normal, eu sinto isso. Na barriga. E quando é na igreja dos outros, né? Assim, dos outros que eu falo, né? Não na igreja que eu não pastorei, aí é que é maior ainda esse medo. Mas você vai, com o tempo, você vai se adaptando e vai vendo que esse medo é bom. Esse medo, ele te ajuda. Numa certa medida, nesse tipo de medo, ele vai te ajudar a ser mais cuidadoso, mais cauteloso. Agora, aquele medo que trava você, que leva você a recuar, a desistir, esse medo não é bom. Inclusive, existe 366 palavras na Bíblia, né? Não temas, não tenhas medo. Todas as vezes que um anjo aparecia no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a primeira palavra que ele dizia era não temas. E aí alguém diz que existe 366 palavras, porque um ano tem 365 dias, né? Então ainda sobra uma. Perfeito. Então todos os dias Deus está dizendo para você, não temas. Não temas. Perfeito. E o medo, só mais uma reflexão na Bíblia, eu gosto muito da palavra de Deus, ela nos ensina em todos os campos da vida. Mateus capítulo 14, aquela famosa passagem dos discípulos no meio da tempestade, quando Jesus vem andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles gritam de medo, porque pensam que é um fantasma. E aí, Jesus diz para eles o quê? Não tenhas medo, sou eu. Aí Pedro diz assim, Senhor, se és tu, me manda que eu vá ao teu encontro andando por sobre as águas. E eu estava refletindo nessa palavra, domingo eu até falei dentro do contexto da palavra sobre ela, e algo saltou no meu espírito. Quando Pedro começa a afundar, a Bíblia diz que ele afunda, e uma das coisas que faz ele afundar é o medo. Ele começa a reparar na força das águas, do vento, e aí ele começa a afundar. Quando ele tira o olhar de Jesus e passa a sentir medo, ele começa a afundar. Então o medo, ele pode nos levar a naufragar, ao afogamento. E aí Jesus socorre ele e ele diz uma coisa interessante. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Porque a dúvida, ela trabalha junto com o medo. O medo, ela traz a dúvida, a incredulidade, né? Tudo isso. E aí uma coisa que me veio no coração. O Pedro, ele naquele momento, ele teve pouca fé, mas ele teve uma coisa, coragem. Porque para descer do barco e andar no meio de uma tempestade, você precisa ter coragem. Então, a coragem é exatamente o contrário do medo. Então, muitas vezes, a gente precisa enfrentar o medo com a coragem. Há momentos que a fé pode até oscilar, mas a coragem vai te fazer andar sobre as águas. Perfeito. Quem fez Pedro andar sobre as águas ali foi a coragem. E o pastor está dizendo aqui, a coragem e a ousadia. E eu gosto do pastor Eliel Júnior, que ele é ousado, corajoso e acelerado. Acelerado. Ele anda no 220 e eu ando ali a 80, 100, no máximo. Ele é 220 ligado. Pois é isso. Olha que coisa interessante. Nós precisamos de pessoas, né, para enfrentarmos alguns dos medos que nós temos, né? Algumas coisas são até decorrentes de traumas
coisas do passado que aconteceu, que nos travou. Eu acho interessante quando eu começo a ver a trajetória da minha vida profissional. Eu vejo que desde a época em que eu decidi estudar, né, direito, eu lembro que quem mais me desencorajava, me fazia temer, foi meu próprio pai, né? Ele, de um lado, quando chegava para mim, ele chegava que esse curso não era para mim, porque esse era curso para um amigo dele, o filho do amigo dele, né, que teria capacidade para isso. Né? E isso foram gerando bloqueios, mas ao mesmo tempo que eu tentava vencer isso. Eu fazia, como é que eu posso vencer isso? Eu fazia, eu quero mostrar ao meu pai que eu tenho condições de fazer o curso de Direito. Então, eu tentava, de uma certa forma, fazer com que eu vencesse indo contrário àquilo que me bloqueava. Aquelas palavras que meu pai falou para mim, eu fazia por onde, né, vencer. Inclusive, uma das pessoas que entrou aqui na live, meu amigo, doutor Heriberto Escolar, né, procurador do município, hoje aposentado, né, meu amigo demais. Inclusive, o pai dele era advogado na CAERN e meu pai tinha uma admiração demais ao pai dele, demais, demais. E eu lembro, quando eu ainda era estagiário, doutor Heriberto, eu fiz uma peça na Justiça do Trabalho, uma peça para ele, uma peça processual, né? Acho que era na época uma defesa, enfim. E eu mostrei para ele, né? Ele revisou e fez um vídeo, né? Mandou uma estagiária lá, uma assessora, gravar esse vídeo, dizendo, né, me elogiando, dizendo que não tinha visto na Justiça do Trabalho uma peça tão bem feita, parará, enfim, para não entrar em detalhes. E eu peguei esse vídeo, rapaz, e levei para o meu pai, né? Aquele que a princípio me desencorajou, aquele que ao tempo que ele dizia assim, eu invisto em você, ele dizia assim, eu estou investindo, mas eu não acredito que você chegue lá. E eu levei esse vídeo para ele. Ele disse, papai, o senhor lembra de doutor Heriberto? Aí, isso. Lembra do doutor Heriberto? Ele disse, lembro. O doutor Heriberto é o advogado da CAERN, o filho dele, que é o doutor Heriberto Escolar. Lembra? Olha aqui. Aí mostrei o vídeo para o meu pai, ele encheu os olhos de lágrimas, respirou bem fundo e saiu, né, para se deitar. Olha, se eu tivesse recebido aquelas palavras, né, guardado no meu coração, e tivesse deixado aquela palavra me fazer mal ao ponto de eu não enfrentar os obstáculos, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então, vencer esse medo e diversas coisas que eu enfrentei depois que eu entrei. Então, para a vida profissional, como profissional liberal, não é diferente para quem quer empreender. Às vezes, muitas pessoas estão desempregadas, às vezes em casa, escutou palavra de familiar de que nada ia dar certo, de que o que você coloca quebra, olha, o que você coloca dá errado, o que você pensa em colocar dá errado, você quebra, você isso, você aquilo, e isso gera bloqueios, de modo que as pessoas não acreditam mais que dão certo. Isso em todas as áreas, não só na área de empreender, mas vamos focar nessa parte. Quantas pessoas tiveram uma decepção e decidiram não mais empreender? E às vezes até mesmo tem uma grande ideia, uma grande estratégia, mas estão travados, pastor. Estão travados, no repleto de medo, de vergonha, quando na verdade você tem que enfrentar esses obstáculos que fazem parte da vida. Esse desencorajar, as pessoas olharem para você, farão com que vocês tenham história para amanhã contar. Hoje eu posso dizer, o pastor pode contar também, experiências que ele teve também com o pai dele, eu tive com o meu, não que meu pai, pelo amor de Deus, fosse uma pessoa que só pensasse assim ao meu respeito, não. Pelo contrário, meu pai poderia não me dizer, mas dizia para outras pessoas que não via a hora de me ver formado. Ora, foi o tempo e as coisas que iam acontecendo que mostraram que ia dar certo. Deus foi fazendo. Tem um trecho em Isaías capítulo 41, versículo 10, assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres,
porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, a destra da minha justiça. Então, é em Deus que você vai vencer esse desafio do medo, dessa vergonha. Faz parte. Amanhã, as mesmas pessoas que não vê esse empreendedor, essa empreendedora na sua vida, as mesmas pessoas que dizem que vai dar errado, são as pessoas que vão dizer: rapaz, eu estava enganado, eu estava enganada. Hein, pastor? Quantas pessoas nos desencorajam a alcançarmos, quando, na verdade, o que as pessoas dizem são seus próprios temores. Aqueles que desencorajam, aqueles que estão ali dizendo que não vai dar certo, é porque essas pessoas não acreditam em si mesmas e querem que você não alcance. Então, eles não enfrentam os seus medos, querem que eu e você não enfrente também, né? Então, para abrir um parênteses aqui, nosso evento, Encontros Visionários, é dia 2 de julho, lá na Câmara Municipal de São Paulo, Potengi. Nós teremos uma palavra poderosa para a tua vida, para destravar algumas coisas que estão travadas, assim, que te impedem empresariar. Não tenha medo, vença esse obstáculo. Se existe alguma coisa que você está, eu tenho medo de alguém que me olhe assim, que me olhe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Você vai vencer só de ter chegado lá, só de ter aceitado e ter sentado no banco lá, naquele evento, você já é um vitorioso. Uma vitória. E o horário? Oi? O nosso horário lá? Às 18h30, o Encontro dos Visionários. Tente chegar cedo para pegar o seu assento, seu lugar, lá na frente, pertinho da gente. Não é isso, pastor? Verdade. Você falando isso aí, uma coisa que eu achei interessante, a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é naquela passagem de Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher comem do fruto que Deus disse que eles não comessem, e aí eles fazem o quê? Gênesis 3:10 está escrito assim: quando Deus chamou o homem e perguntou onde ele estava, a Bíblia diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é essa passagem. Está relacionada dentro do contexto da desobediência, ou seja, quando o homem e a mulher passaram a andar fora do propósito de Deus. Perfeito. Deus aparece ali e eles sentem medo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, ouvindo que você falava aí, as nossas experiências com os nossos pais, o seu pai, o meu pai, outros pais aí, às vezes é um pai mais grosso, mais duro, disciplinador, mas era um pai que queria ver o nosso bem, que investia na gente, apesar de muitas vezes, às vezes, no momento, liberar uma palavra impensada. Perfeito. Mas existem pais que de fato o abandonaram, saíram de casa, não dá atenção mais o filho, a filha. Existe mãe também, pais no geral. Pais no geral. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha o que Deus fez como nosso Pai. A Bíblia diz que quando Deus ele encontra o homem naquela situação, qual era a situação deles? Eles estavam cobertos com folhas de figueiras. E a gente sabe que não era suficiente para eles esconder a nudez. Então, o que Deus fez ali como pai? Deus disciplina, ou seja, corrige, conversa, porque Deus não chega e disciplina. Ele conversa. Como é que vocês sabem que estavam nus? Quem foi que disse a vocês? Vocês comeram da árvore que eu disse que não comessem? E eles começam a conversar com Deus porque eles estavam com medo de dialogar, com medo de enfrentar, com vergonha de Deus. E aí Deus
vai aplicando ali a correção como um pai bondoso, mas ele faz algo que é muito interessante. Ele sacrifica um animal e cobre a nudez do homem e da mulher. E aquele sacrifício ali, a gente sabe que ele aponta profeticamente para o sacrifício de Jesus. O que eu quero dizer com isso? O pai é aquela figura, ou deve ser aquela figura, que vai disciplinar quando for preciso, mas que vai também salvar, resgatar, Perfeito. cobrir a nudez da gente em alguma área. O homem estava e a mulher estavam com medo, com vergonha. Eu não vou mais encarar o meu pai, eu não vou encarar mais o meu Senhor. Então vamos nos esconder aqui. Qual foi o projeto deles? Que é o projeto de muitas pessoas. Cobriram-se com folhas de figueiras. Tem muita gente hoje se escondendo, com medo de encarar a verdade, com medo de encarar Deus, com medo de encarar a realidade, os seus pecados. E como um pastor, né, como um líder espiritual, eu quero dizer aqui para todos aqui que estão nos ouvindo, mesmo com medo de algo, enfrente os seus medos, enfrente os seus traumas. Isso é responsabilidade, assuma e busque a redenção. Deus deu a chance a eles ali de se redimirem através daquele sacrifício que apontava para o sacrifício de Jesus. E ali seja também você, ou um pai ou uma mãe, encorajador. Eu não vou deixar o meu filho, a minha filha, eu não vou só disciplinar, eu também vou apontar o destino. Eu vou ajudá-lo a sair de onde ele está, de onde ela está. E ali, Deus, como pai, deu ferramentas espirituais para que o homem saísse daquela situação. E às vezes a gente fica lá, prefere ficar com as folhas de figueiras, se escondendo. Faça os seus projetos, empreenda. Não se esconda mais atrás das folhas de figueiras. Está na hora de você assumir responsabilidades. Está na hora de você alçar voos mais altos, como você falou aqui. Essa timidez, essa vergonha exagerada vai te travar, vai te paralisar, e a gente precisa se libertar disso. Né? Perfeito. Às vezes até no relacionamento, em casa, acontecem coisas que vai nos bloqueando, nos distanciando, e a gente precisa romper com tudo isso. E eu lembro daquela outra passagem bíblica que fala sobre o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. 1 de João 4,18. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então esse amor precisa enraizar no nosso coração e a gente superar nossos medos, desafios. O medo sempre vai existir dentro de uma medida equilibrada. Ele é bom também, porque vai ajudar, mas o medo descontrolado, o pavor, ele é terrível. Ele paralisa, como nós já falamos aqui. A vergonha. Tem pessoas que elas são muito tímidas, vergonhosas, não conseguem falar em público, não conseguem estar no ambiente com muitas pessoas. E aí, para quem está num ambiente como nós estamos hoje, num tempo concorrido, né? Hoje, ser bom já parece não ser mais suficiente, a gente tem que estar entre os melhores, ou buscando sempre melhorar. A vida é muito concorrida, e a gente não tem que encarar as pessoas como nossos inimigos, mas os desafios da vida. A gente precisa, eu digo para o Neemias, é o meu filho mais velho, tenho 2, eu digo, Neemias, procura estar, se você não puder ser o melhor,
procure estar entre os melhores, procure estar entre os bons, na sua sala, aonde você estiver estudando. Eu não faço pressão, também não sou a favor de que haja pressão, mas a gente incentivar, encorajar, mostrar e lutar para fazer as coisas com excelência na área do empreendedorismo. Faça o seu melhor, empreenda, preze pela qualidade, preze pelo melhor, o melhor que você pode fazer. Não significa dizer que você tem que ser melhor que o concorrente, porque às vezes você não tem recurso suficiente para isso. Às vezes você não consegue ainda estar naquele nível, mas você pode fazer o seu melhor e trabalhar para que você tenha um diferencial, qualidade, seja no atendimento, seja no produto, seja no ambiente, né? Tudo isso é importante demais. Aqui tem muitos empreendedores, já entrou aí pastor, secretários, prefeitos, pastores aí, empresários, gente de muitos lugares da vida, mas todos nós, todos esses aí, todos nós temos medos, temos em uma certa medida, às vezes, algum grau de timidez, de vergonha, a gente vai se superando, a gente vai vencendo. Amém? Amém. Pois é isso, pastorzão. Esse tema é muito bom, porque a gente pode falar de si mesmo. Quem é que não tem medo? Quem é que não sente vergonha? Agora, como o senhor bem disse, ele é uma defesa, até mesmo para nos alertar, né, dar um passo errado, ele nos alerta, né, para termos atenção, né? É como se a gente viesse numa estrada e essa estrada tivesse escura e nós tememos, né, passar naquilo ali. Isso nos dá um pouco de atenção a mais, não que a gente vá parar nessa estrada, mas que ela vai fazer com que a gente acenda o farol, coloque a luz alta, né? E passe a olhar com mais atenção se vai ter algum buraco, se vai ter algum obstáculo, né? Então, o medo faz parte. Agora, não é bom e sadio para nós que esse medo ou essa vergonha, que tem mais a conotação moral, né? Que nos faz nos constranger, ela venha ser de uma forma muito demasiada, de forma que nos paralise, né, nos impeça a chegar naquele nosso objetivo. Então, essa nossa live, ela foi iniciada no intuito de que nós estamos num evento, próximo a um evento, pastor, que nesse sábado, dia 2 de julho, a nossa igreja está proporcionando esse evento de forma gratuita. O senhor sabe, o senhor que está na organização, sabe que muitos esforços estão sendo empenhados, pessoas que estão nos doando brindes para poder sortear. Temos livros para ser sorteados, temos canecas para ser sorteadas. Não vou adiantar muita coisa, não, é bastante coisa, né, para quem vai estar participando desse evento. Mas nós não podemos deixar que o bloqueio do medo nos impeça a participar e estarmos num local que não teremos só grandes empresários, pessoas que chegaram, e ainda que tivesse essas pessoas, acessar não somente o ambiente, mas estar com pessoas que também já alcançaram. Ora, como é que eu quero chegar a ser um empresário, a empreender, a chegar num nível alto, ou até mesmo começar, se eu não ouvir alguém que começou, que teve os seus medos, que venceu os seus medos, suas vergonhas, que venceu os desafios de empreender, que não é fácil empreender. Ora, você ter que arcar com despesas que você nunca imaginava, né, de uma pessoa física, estar todos os dias mantendo, ter que aparecer. Pessoas que não apareciam nas redes sociais, pastor.
Pessoas que tinham medo e agora fazem das redes sociais um ambiente de comunicação e teve que vencer, porque se não enfrentar essas redes sociais para comunicar, para falar, para estar alcançando pessoas, fica para trás para quem está empreendendo. Então, esse evento é um evento totalmente gratuito, no intuito de fomentar o empreendedorismo, aqueles que desejam empreender e utilizando nosso principal caminho, que é através das escrituras, da palavra. Ora, a Bíblia ela é um manual de instrução dos mais repletos sobre a administração. Quem entende da parte principiológica, dos princípios, das leis, e busca estar no centro da vontade de Deus, ele sai na frente. Quem é que não conhece, por exemplo, a lei da semeadura? Eu estive postando essa semana, tem pessoas que querem colher no terreno alheio sem ter semeado. Você não pode colher sem você semear. É injusto. Você tem que procurar semear. Você tem que procurar investir. E tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Ou seja, não só na medida, mas naquilo que nós buscamos plantar, semear. Então, à luz da Bíblia, o empreendedorismo, ele nos impulsiona a alcançarmos lugares que você nunca imaginou. A Bíblia é repleta de conhecimentos para nossas vidas, não só na vida pessoal, mas também do empreendedorismo, pastor. O senhor foi bem claro aqui para trazer exemplo da parábola que ele entrega talentos que era dinheiro na época. Era dinheiro, estava se tratando de dinheiro. Muitos falam sobre dons, nenhum problema sobre isso. Mas Jesus estava falando a respeito de dinheiro. Quantas vezes Deus nos entregou recursos em nossas mãos e nós não soubemos aplicar. Nós aplicamos sem buscar entendimento, conhecimento, não buscamos procurar estar perto de pessoas que poderiam nos instruir. Então, hoje nós temos uma oportunidade, no dia 2 de julho, agora nesse sábado, de estarmos ouvindo o tema desse encontro dos visionários é de empregado a empregador, os desafios do empreendedor. Lá nós iremos abordar a história de uma pessoa que começou do zero, uma pessoa que nunca trabalhou nessa área, e Deus abriu os caminhos para que ele hoje pudesse estar no meio de concessionárias. Enfim, eu não vou adiantar. Vou deixar aqui somente aqui para você entender que pessoas estarão ministrando lá, são pessoas que estão nas nossas condições, começando agora, ou até mesmo nos trazendo ânimo para dar o nosso primeiro passo. Quantas pessoas não têm ideias excelentes, pastor? Quantas pessoas têm ideias excelentes? Eu vou até citar, por exemplo, pastor, a história que o senhor nos conta, que o senhor pegava e fazia capas de controle. O senhor poderia nos passar só um pouquinho dessa história aqui para todos terem conhecimento, que às vezes a pessoa vê o pastor, né, pastor? E não tem, e às vezes se vê, rapaz, o pastor não é acessível, não. E a gente está aqui com o nosso pastor que abre o coração, que compartilha do momento que deu certo, que não deu certo, os seus medos, os seus temores, os seus acertos também. Não é isso, pastor? Compartilha aqui com o rapidinho. Olha, eu trabalhei quase 9 anos no meu primeiro emprego, lá numa firma, numa metalúrgica. E eu fiquei muito tempo lá. Foi Deus que abriu essa porta. Eu tinha 20 anos na época. E aí eu não tive coragem. Olha aí a questão do medo. Por medo, eu não saí. Era para eu ficar lá 2 anos no máximo. Porque Deus abre portas e você precisa entender o tempo. Às vezes, porque foi Deus que abriu, a gente acha que só pode sair de lá se acontecer alguma coisa, ou tipo, só se Deus causar algo para que eu saia. Às vezes Deus sinaliza para você sair. E eu entendia que eu precisava sair de lá, mas não saí. Então eu fiquei muitos anos lá. E isso não foi ruim, mas eu poderia ter tido mais oportunidades fora. E aí eu
tive uma ideia de fazer capa de controle, vendo os meus colegas que eles faziam na empresa que eu trabalhava, para levar para casa uma outra, o material que era descartado pela empresa, pela fábrica lá. E aí eu olhei e disse, isso aqui dá para vender e dá para ganhar dinheiro. E eles ficaram zombando de mim. História é essa, irmão? Que besteira. Eu disse, eu garanto a você. Olha, se a gente vender por 50 centavos, a gente tá ganhando. Porque, na verdade, não serve para você, então se serve para você, serve para alguém. E eles não acreditaram. E aí eu chamo um amigo meu, um colega de trabalho, acreditou na ideia. Irmão, a gente pode aprimorar, e a gente foi aprimorando. E a gente fez, até um tempo desse, a gente tinha umas capas dessas aqui, muito bem feita na época, totalmente diferente, um modelo, um design totalmente diferente. Para você ter uma ideia, a gente, na época, vendia, se comprava muitos armários de aço da Itatiaia e outra marca que eu não lembro agora. Eles começaram a aparecer em cores, porque antes eram só brancos. Aí começaram a aparecer na cor laranja e na cor verde. E os conjuntos de salas que a empresa vendia, que a firma que eu trabalhava vendia, a fábrica, eles vendiam para os 9 estados do Nordeste. E até já estava exportando para a África. E eles fabricavam os conjuntos de área na cor laranja e verde. E aí a gente fabricava essas capinhas na mesma cor, porque era o material que era usado. E eles jogavam fora porque eram sobras. E quando a gente ia vender, era muito fácil, porque a gente dizia, olha, vai combinar com a sua sala, vai combinar com o seu armário. O pessoal comprava, era baratinho. E eu fiquei de férias e eu fui fazer um teste. E eu saí no comércio para vender, para arrumar comprador para as minhas capinhas. Eu fui mostrar o produto. E aí, logo de cara, eu fui muito bem aceito, vendi, fiz um pedido de 400 capas. Eu queria vender a R$1 para o cara. O cara me pagou 80 centavos em cada capa na hora. Então, eu fiz aquele pedido, eu não acreditei. E aí, meu Deus, eu consegui vender minhas capas. E comecei a fabricar. Mas o meu colega, quando a gente saía do trabalho, e aí, quando eu dei a notícia lá no outro dia na empresa, foi um erro que eu cometi. Não era para eu ter falado. Tem coisa que você não pode falar logo, né? E aí, você sabe, o pessoal começa a ver, começa a invejar, e aí o negócio foi dando certo. E nisso a empresa foi no ano de 2008. A empresa foi uma época que deu um colapso na economia do país, foi mandado muita gente embora, e eu fui mandado embora, e eu passei 2 meses fabricando e vendendo essas capas. Tinha muita saída, mas eu não quis, não tive coragem, aí é onde entra a questão do medo novamente, eu não tive coragem de continuar. Eu também não tinha as ferramentas adequadas, na época era uma maquinazinha à mão e tal, enfim. Mas deu muito certo, e eu comecei a trabalhar numa empresa que eu gostava da área, que era de vendas. Trabalhava numa grande empresa do grupo N. Claudino, que eles são do ramo de móveis e eletrodomésticos. A Paraíba, eles são... A Paraíba e Bahia, eles dominam esses estados. Empresa muito rica, e eu era vendedor na loja lá, e era uma área que eu gostava, eu sempre sonhei de trabalhar com pessoas, com vendas, e aí eu fui vendedor. Eu já vendi crediário, por exemplo, eu vendia quadro que tinha o tio da minha esposa, que ele fazia artesanato na mão, eram uns quadros muito bonitos, caro, e eu saía para vender nas minhas férias, e eu tinha muita vontade. O meu sonho era ser um empreendedor nessa área, um empresário, não sei em que área. A gente pensou em abrir uma sorveteria, quase que a gente abriu, não deu certo. Nós começamos a vender roupa, e a pastora que viajou para Fortaleza na época para comprar roupa lá, e a gente vendeu, e numa segunda viagem aí depois a gente desistiu, porque era muito cansativo e aquela coisa toda.
E aí o meu mundo de empresário foi até aí. Mas assim, eu sempre gostei dessa área de empreender. Eu acho fantástico quando eu converso com pessoas que estão empreendendo, empresários, têm visão. Eu acho isso extraordinário. Perfeito, obrigado, amor. Obrigado, voltei. Pois é, já estamos chegando já ao fim da nossa live, né? Foi muito bom, de verdade. Eu quero reforçar o convite, né, para você participar no dia 2 de julho, na Câmara Municipal de São Paulo Potengi, às 18h30, né? Você não pode ficar de fora. O tema é de empregado, empregador, desafio do empreendedor. Nosso amigo Wilton, né, meu irmãozão, que já estive com ele hoje, está presente aqui na live. Dá um oi aí, Wilton, né? Ele será entrevistado, né, nessa noite dos visionários, nesse encontro, né, entrevistado pelo nosso pastor, por mim, pelo Edmilson, e vai ter uma cadeira reservada, né, nosso pastor Eliel Júnior, será nosso convidado de honra. Se eu puder estar presente, será uma honra que o senhor participe dessa mesa, em que nós compartilharemos muitas experiências excelentes. Eu vou estar conduzindo esse bate-papo, pelo fato de eu já conhecer a história de Wilton, o que ele pode nos agregar nessa noite. Então, você não deixe de participar, convide um amigo, enfrente esse medo, essa vergonha, né, pastor? Isso que está lhe bloqueando, isso que está impedindo você participar desse evento tão maravilhoso. Olha, um evento que a gente não vai cobrar nenhum vintém, nada, nenhum centavo. A nossa alegria é saber que você vai participar e vai sair dali edificado por palavras do céu. Pode ter certeza disso. Você vai participar desse evento, não vai voltar para casa da mesma forma. Teremos um coffee break, então não se preocupa. É 6h30, na hora do jantar. Não se preocupa, nós teremos um coffee break lá, liberado para todos, né? Estarmos lá nos compartilhando, né? Nos conhecendo, né? Fazendo lá um network, né? Conhecendo os pastores, conhecendo os empreendedores, né? Então não tema, não tenha vergonha. Para nós será uma honra receber todos vocês, empreendedores, empresários, aqueles que não empreendem ainda, mas têm o desejo, né, de participar. Tenho certeza que você não vai voltar da mesma forma. Pastorzão, para a gente encerrar a nossa live, dê uma palavra aqui. Eu sei que o senhor já ministrou bastante em nossas vidas, mas uma palavra aqui para a gente encerrar essa live com chave de ouro, uma palavra aqui que Deus colocar em teu coração. Amém? Primeiro, para os que já estão empreendendo aí, os empresários, a nossa sede fez agora, né, em Natal, não deu para a gente ir, dia 24 e 25, o Conexão X, que foi um trabalho, né, um encontro lá com empreendedores, com empresários, e eu acredito que foi maravilhoso. Acompanhei algumas postagens. Mais uma palavra para o pessoal aqui que já estão empreendendo. Eu acredito demais que nós podemos mudar, podemos até não mudar o mundo, mas nós podemos mudar o ambiente onde nós estamos. Perfeito. E isso acontece através do conhecimento de Cristo, né? Através da educação, através do trabalho, da honestidade, são tantas outras coisas. Mas o empreendedorismo entra nessa questão também.
E para você ser um empreendedor, você só precisa buscar, desejar e procurar o profissional que está aí dentro de você, que às vezes nem você sabe que existe. Eu conheço pessoas, empreendedores de sucesso. Tem uma pessoa lá do Ceará que foi meu pastor, ele é presbítero lá na Assembleia de Deus no Ceará, do Iguatu, um homem muito, muito rico, e ele era um homem da roça, não teve oportunidade de estudar, e ele começou um negócio, empreendendo uma funerária. Hoje ele é um dos mais ricos da cidade, na cidade de Iguatu. E ele é um cara visionário, não teve o estudo, mas teve a coragem e a visão de empreender, de fazer acontecer. Então a minha primeira palavra para você que já empreende, para você que já está no seu negócio, é não desistir. Ainda que aconteça de não dar certo, o negócio fechou, quebrou, aconteceu alguma coisa desse tipo, você começa outro. Ou você começa o mesmo de outra forma. No mínimo você vai tirar lições para a sua vida. Você vai aprender. Então, não tenha medo. Não tenha vergonha. Se acontecer de não dar certo, segue o teu caminho. E uma palavra para nós, eu quero deixar aqui, é uma palavra do apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Tenha objetivos, tenha foco. Rompa barreiras que às vezes lhe prendem. Barreiras do medo, barreiras da vergonha, da timidez. Um amigo meu disse para mim, lá no Ceará, eu não sou empresário, mas eu tenho alguns amigos que são. E esse é um amigo de mais de 20 anos, da igreja, quando a gente era garoto, jovem, solteiros. Ele disse para mim o seguinte: pastor, ele construiu 6 casas boas lá no Ceará, ele tem uma construtora, e ele vendeu todas elas. E eu perguntei para ele: cara, porque tu vendeu tua casa de morada de novo, rapaz? Olha, se fosse eu, jamais venderia. E ele vendeu essa última casa, uma casa dos sonhos, assim, em torno aí. Só para você ter uma ideia, a casa era quase R$1 milhão. E ele disse para mim: pastor, o homem precisa vencer barreiras. E eu fiquei assim pensando, como assim? Ele disse: existem algumas barreiras que você precisa vencer. Quando você vence aquelas barreiras, elas se tornam agora não mais suas não serão mais sua inimiga. Aquelas barreiras, elas vão ser barreiras que você vai superar agora no futuro com muita facilidade. Quando eu vendi minha primeira casa, ele dizendo, eu tive muito medo de não construir outra igual. Eu construí outra melhor. E aí eu vendi a segunda casa, e aí com o dinheiro dela, eu comprei um terreno e construí outra melhor ainda. E assim ele vem fazendo. Ele constrói, de repente ele não procura venda, mas alguém sabe que ele constrói, ele trabalha com qualidade, faz algo, uma casa com muita beleza, e aí alguém vem e diz: rapaz, eu quero comprar, me venda essa casa. Ele: não quero vender. E aí de repente ele vende ganhando mais, e aí ele diz: eu rompo essas barreiras. Depois que eu rompi a barreira do medo, então para mim se tornou mais fácil. Agora para mim eu faço isso com muita naturalidade. Perfeito. E eu fiquei assim: uau, eu preciso vencer algumas barreiras no ministério. Então, assim, deixando essa palavra para finalizar aqui minha fala, vocês estão diante aqui de uma pessoa que já teve que enfrentar muitos medos na vida,
teve que lutar comigo mesmo. E eu sempre digo, o meu maior inimigo sempre foi eu mesmo. Esse é o seu e o nosso maior inimigo. Vença seus medos, vença você mesmo, olhe para você. Isso não é uma palavra apenas de autoajuda, é uma palavra realmente de ajuda do alto. Olhe para você e acredite no profissional, na pessoa que você é. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você. Porque Deus acredita na gente. Se tem alguém que acredita em nós, irmãos, é Deus. O diabo sempre vai desacreditar de você. E sempre vai colocar barreiras, medos, traumas, vergonha para que você não supere. E aí, se a gente continuar se escondendo, a gente nunca vai provar do que tem para nós. Perfeito. Levante-se e vamos adiante. Deus tem o melhor para nós. Perfeito, perfeito. Só para fechar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo número 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor. Enfrente todos os seus medos, os desafios do medo, né, da vergonha, que eu tenho certeza, né, que esse obstáculo, quando é vencido, você alcançará grandes experiências, inclusive no empreendedorismo. Então, dia 2 de julho é o nosso encontro dos visionários. Você não pode perder jamais esse encontro. E nós esperamos você lá, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Marcos, muitíssimo obrigado por essas palavras. Deus te usou grandemente, tenho certeza que todos aqui foram edificados. Obrigado pela participação de todos. Vou pedir para aqueles que ficaram aqui, tira um print aqui da tela, compartilha lá, diz assim: eu sou visionário, certo? Bota lá na sua rede social, no seu history, tá certo? Bota lá e compartilha do nosso evento para que a gente alcance mais pessoas que podem participar e ser edificadas, tá bom? No dia lá de 2 de julho, na Câmara Municipal de São Paulo, Potengi, o encontro dos visionários. De empregado e empregador, os desafios do empreendedor. Então, um dos desafios do empreendedor é vencer o medo e vencer a vergonha. Eu tenho todos uma excelente noite. Nós estaremos encerrando, orando e agradecendo a Deus por essa noite, tá bom? Pastor Antônio Marcos, ora aí por nós e nos abençoa. Tira esse print aí aqui da live, bota lá e escreve: eu sou visionário, tá bom? Você bota lá o arroba da Bom Refúgio São Paulo Potengi, tá certo? E compartilha, coloca lá a hashtag eu sou visionário. Gostei, pastor Eliel. Hashtag eu sou visionário, tá bom? Tira aí uma foto. Aleluia. E compartilha do evento. Ora por nós, pastor Antônio Marcos. E obrigado a todos. Eu já vou dar uma dica aqui. Após o evento, se você pensar em fazer uma live, e poderia ser interessante, pós-evento, você fazer aí com o pastorzão Eliel Júnior, ele vai ter muitas experiências aí para contar para a gente, viu? Perfeito. Perfeito, já está convidado, viu? Agora, a gente vai contar com o senhor aqui, viu? A gente vai contar com o senhor aqui. Já vamos preparar o feijão. Isso. O milho. Quer saber se você está gosta mesmo. 2 minutos, pastor, para encerrar a live. Ora por nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, de todos que entraram aqui. Que o Senhor cubra com a tua graça, com o teu sangue, e que o nosso encontro, Senhor, no dia 2, se assim o Senhor permitir, seja uma bênção e seja para a edificação e contribuição da vida de todos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tchau, tchau. Beijão a todos. Obrigado aí pela presença. Deus abençoe todos. Amém. Valeu, Deus abençoe. Obrigado.